Bom pessoal, vamos começar mais esse vídeo hoje. E esse vídeo hoje é especialmente a pedido do meu grande colega Alexandre do Prado, de uma demanda que eles estão tendo lá na Agência Nacional de Águas para cálculo das áreas incrementais entre reservatórios. Então ele veio conversar comigo, pensando como que poderia solucionar esse problema de forma mais automatizada, né? Já que são muitas usinas e então fazer isso manualmente seria bastante complicado. Então a gente começou a conversar e aí já estávamos mirabolando aí ideias em relação de como solucionar esse problema, né, usando Python, tentando imaginar uma solução via um script. Mas no meio da conversa eu me recordei de uma outra atividade que eu já tinha realizado já há algum tempo, ainda antes de eu ter feito meu doutorado, então anterior a 2014, lá na própria agência, que era muito parecido, mas em vez de ser em relação a áreas, era em relação a disponibilidade hídrica. Né? Você tinha que calcular a disponibilidade hídrica, mas precisava levar em consideração os efeitos de reservamento, né, dos reservatórios que estavam na bacia. Então, a partir do momento em que você vinha acumulando a disponibilidade hídrica, mas ele encontrava no caminho um reservatório, quando ele chegava no barramento ele tinha que parar de acumular disponibilidade hídrica, né? E a partir daquele ponto, o que passaria a ser acumulado era a vazão de saída do reservatório, ou seja, a vazão regularizada por aquele reservatório. Então é basicamente o mesmo problema e um pouco mais simplificado, porque na questão das áreas não tem nenhum... A partir do momento que você encontra o reservatório e quer calcular a próxima incremental, você para de acumular e começa a acumular novamente. Então era até mais simples que aquele problema. E naquela oportunidade, aquele problema havia sido resolvido usando, né, a ferramenta que a própria Ana utiliza bastante, que é o ArcMap, né, da família do ArcGIS, e usando uma toolbox específica para recursos hídricos, que era o ArcHydroTrue. Né? Então é essa solução que eu vou mostrar hoje aqui para fazer esse cálculo das áreas incrementais. Quando eu falei em ArcHydroTrue, o Prado ficou bastante preocupado. Ele falou, não, a gente não quer trabalhar com o modelo digital de terreno, porque demora muito tempo para processar. Eu falei para ele, não precisa se preocupar, porque a gente vai precisar trabalhar só com a parte vetorial. A gente vai partir do princípio que a gente já tem a rede, né, como a gente já tem a H integrada, e a gente não vai precisar se preocupar então com montar a rede. A rede a priori já vai estar montada, a gente vai só fazer uso então da ferramenta. Mesmo não trabalhando com o modelo digital de elevação, essa ferramenta ela não é muito eficiente em termos de velocidade de processamento, ou seja, então ela ainda é um pouco lenta, né? Eu não trabalhei no ArcGIS Pro, que já é 64 bits. Com essa ferramenta pode ser que esteja um pouco mais rápido, mas eu imagino que nem tanto, né? Ela continua sendo uma ferramenta lenta, mas que vai resolver o problema. Eu posso trabalhar para grandes bacias, por exemplo, processar um São Francisco inteiro, depois a Amazônia inteira, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo pequeno para que possa processar num curto espaço de tempo, mas a gente tem que ter ciência um pouco que é uma ferramenta um pouquinho mais demorada.
Bom, me alonguei um pouco aqui no contar a história de como é que é, mas vamos começar aqui. Então, eu separei aqui, né, para colocar aqui no ArcMap, então uma rede hidrográfica, né, que é um pedaço até eu recortei aqui um pedaço do doce, certo? E simulei aqui ficticiamente algumas estações, como se fossem algumas usinas hidrelétricas, né? Então eu tenho aqui a rede e teria aqui então as usinas. Então a ideia é, por exemplo, para calcular a área dessa usina é tudo que está a montante, pegando esse trecho aqui, né? Mas para calcular a dessa aqui, me interessa a incremental entre essa e essa. Então não me interessa nada a jusante. E a montante, eu tenho que tirar toda a área que drena para essa usina aqui. Então me interessa ficar só com a incremental. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar. Bom, vamos olhar aqui a tabela de atributos dessa shapefile, né? Então, eu peguei e limpei todo aquele conjunto de informações que tem lá na H integrada e fiquei só com... Na verdade, eu precisaria ter aqui só um no área Cont, né? Que esse no área Cont é a área que contribui para cada segmento da rede de drenagem, ou seja, para cada otobacia, né? A área de cada otobacia correspondente a cada trecho. Eu não precisaria de mais nada. Eu até deixei aqui com a curso d'água e com a bacia, porque depois eu vou querer mostrar, assim, a gente fazer alguns testes para ver se a ferramenta funcionou direitinho, mas na verdade eu não preciso, né, nem do com a bacia, nem do com a curso d'água. Aliás, eu sempre fui não um crítico, mas eu sempre falei lá na Ana que o código de Otto Fastetter era muito interessante, mas muito mais interessante era enxergar a rede como um grafo, que é o que nós vamos usar aqui, né? E é claro que o código tinha uma contribuição muito importante lá na época que o Fastetter criou, em que a gente tinha problemas de memória e de velocidade de processamento. Então o código ele armazenava a informação topológica no próprio código, mas hoje em dia essa parte topológica ela é inerente dos sistemas de informação geográfica. Então o código hoje em dia nada mais é do que só um nome, né, propriamente dito. E aqui nas usinas a gente não precisa de nada, na verdade, né? E até tem, na verdade são fictícias, nem são reais essas usinas, né? Não precisava ter informação nenhuma a não ser a própria localização das usinas. Agora, o que é importante aqui? Isso sim é que é preponderante. Essa rede ela tem que estar digitalizada de montante para jusante, né? Isso, não posso ter nós desconectados e todo trecho, né, todo segmento ele tem que ter início num nó e fim em outro nó, no sentido de jusante para montante. Ou seja, tem que ter começado a vetorizar, né, de montante para jusante. Então isso, até se a rede não está assim, na hora que a gente for montar o grafo, né, que usar a topologia, não iria funcionar. Eu até costumo usar aqui uma simbologia para dar uma verificada nisso de forma assim visual, né, em que a gente editei essa simbologia, né? Ou seja, ele tem início aqui na bolinha vermelha, o fim na setinha e tem que apontar lá para outra seta. E todo mundo tem que estar apontando para a saída da bacia. Isso basicamente é uma coisa que tem que estar funcionando. Isso até se não tiver,
logo no início da H integrada tinha muitos problemas disso, né? De gaps e desse sentido de fluxos não estar correto. Mas acho que hoje isso já deve estar tudo corrigido. Imagino que não tenha mais esse tipo de problema. Então essa é uma condição e aí tem algumas limitações, que é, por exemplo, pode dar no automatizar isso para uma grande bacia, pode dar problema na hora que na localização das usinas, que ela pode cair, pode estar mais próxima de um outro trecho, e aí como a gente vai ter que usar uma função de proximidade, pode ser que tenha algum problema. E um outro detalhe é que isso é uma limitação da autocodificação, né? Que esses trechos eles não são divisíveis. Então, ainda que a usina caia aqui quase que no fim de um determinado trecho, né? A área que vai ser acumulada aqui é a área total desse trecho. Ou seja, então, esse trecho não é divisível. Então, não vai ser perfeitamente a área daquela usina. Tanto pelos problemas de localização que possam ter aqui a usina, ou esse fato de a gente não ter aqui como dividir a área da de uma autobacia. Então, deixa eu retomar aqui. Bom, e também assim, se for trabalhar com uma shapefile que tem porventura algum problema da direção de fluxo, aqui tem algumas ferramentas, até para o QGIS, que corrigem, né, esse põe todo mundo orientado para a saída aqui da bacia, no caso, né? Então, muito bem. Então, a ferramenta ArcHydro Tools, né, essa ferramentinha aqui, tem o instalador dela na internet, você descarrega e instala, e depois é só habilitar essa barra de ferramenta. Nós vamos usar aqui primeiro, né, para cada, né, trecho, cada segmento aqui dessa shapefile, nós vamos associar um identificador, né? Então aqui nada mais é do que simplesmente adicionar um campo na tabela de atributos com o campo HydroID, ou seja, o identificador único aqui que a ferramenta usa, então, para identificar cada um dos trechos. Depois a gente vai gerar a parte lógica, a parte topológica, né? Que é identificar então os trechos de qual nó para qual nó o fluxo está seguindo aqui, né? Isso é relativamente rápido, né? Então ele criou aqui a topologia em relação aos nós. E aí criou aqui na minha tabela de atributos mais dois campos, né? E por último, para que ele saiba então a direção agora, né? Usando essa informação dos nós. E aí ele criou aqui então
mais um campo na tabela de atributo que é o NextDownID. Bom, isso aqui é importante porque a gente vai ver aqui que esse trecho que contém aqui o NextDownID -1 é aquele que não tem para onde ir, ou seja, é o fim da bacia, né? Então, esse cara não tem para onde ir, então ele identifica aqui como -1, é a saída da bacia. E todos os demais sempre vai ter duas, como é unifilar, né? E a nossa rede é sempre assim, junta dois nós para formar um novo trecho, né? Dois de montante para juntar dois braços, para sair a jusante. Então vão ter sempre dois que vão chegar em alguém, né? Então, a não ser os nós de cabeceira, né? Que daí não tem ninguém que chegam para esses nós de cabeceira, né? Bom, isso é bastante importante. Vamos selecionar aqui. E aí nós vamos. A ferramenta que a gente vai usar é essa então de acumular atributos. Como é que ela funciona aqui, né? Vamos fazer um teste aqui. Então, quem que eu quero? É a minha rede. Eu vou fazer com base, né, no NextDownID. Quem que eu vou acumular? Eu vou acumular no área Conte, que é a área de cada uma das bacias. Vou vir somando ao longo da rede, né? Eu vou colocar aqui adicionar no campo área soma. Esse aqui vai demorar um pouquinho. É aqui que demora um pouquinho a brincadeira. Se fosse uma bacia grande, poderia ficar aqui horas processando. Aqui vai levar algum tempinho. Tá? Eu até vou dar um pause aqui e depois a gente retoma. Bom, não demorou tanto assim, demorou aqui uns 2 minutos. Né? E aí ele me avisa aqui que o processo foi completado. Vamos olhar lá na tabela de atributos. E então ele criou aqui esse área soma. E a gente pode ver aqui, né, na saída da bacia, que ele encontrou esse valor aqui. Se a gente for olhar, comparar aqui no área monte, que é o campo da tabela de atributos da H integrada aqui, a Ana usa como a área acumulada montante, está um pouquinho diferente. Não é muito diferente, mas está um pouquinho diferente. Mas se a gente pegar aqui o no área conte e verificar, né, a soma de todos os valores que contém no área conte, é exatamente aquele. Opa! Ah, é que aqui. Calma, gente. É o mesmo valor, só que aqui ele não está aparecendo todo. Apareceu. Então, se a gente pegar aqui, né, a estatística, o valor que soma lá no área conte é exatamente o valor da soma de todo mundo que ele fez aqui para todos os trechos, né? Então a gente pode ver que bate aqui. Sim, então eu acumulei, eu tenho para cada, mas isso eu até já tinha aqui, né? Não está completamente igualzinho, assim, mas com uma determinada precisão já tinha aqui o valor no área monte. Como que isso resolve então o meu problema aqui em relação às áreas incrementais? Porque aqui eu não calculei a área incremental. Se eu vier aqui num determinado, onde eu tenho aqui uma determinada usina e vier no respectivo trecho daquele reservatório e pegar a área soma, é a área que soma de todo mundo. Ele não descontou então a área dessa usina que eu tenho a montante dela. Então, não, ainda
nós temos que fazer mais alguns processamentos para que essa ferramenta funcione como a gente quer. Bom, então, vamos selecionar todo mundo aqui, vamos voltar aqui o Zoom. O que nós vamos fazer agora então? Nós vamos ter que identificar quais são os respectivos trechos em que estão contidas esses barramentos. Né? Então aqui eu poderia fazer manualmente, mas você imagina trabalhando numa bacia grande, né? Então a gente, uma forma de automatizar isso, a gente poderia usar aqui uma ferramenta dentro da toolbox de análise e análise de proximidade, essa ferramenta Near, né, em que eu vou entrar com a shape das usinas e quero saber quem que é o cara mais próximo na minha rede de drenagem. Né? Não vou colocar rádio, não vou colocar nada aqui, vou mandar ele simplesmente identificar quem que é o cara mais próximo. Aqui é que a localização pode gerar algum tipo de problema se essas usinas não tiverem com uma boa localização. Né? E aí eu posso então na minha tabela de atributos das usinas, e agora ele criou então dois campos aqui, que é o near feed, ou seja, ele está dizendo quem que é o identificador da feição que está mais próximo e a distância. Né? Tem uma até que está em cima aqui da linha, mas vai me interessar então descobrir quem que é aqui o elemento, né, da rede de drenagem que contém a usina. Agora a gente pode vir aqui na rede de drenagem e fazer um join então, né, a partir do identificador com o near feed. E eu vou querer só aqueles que dão matching lá, né, que corresponde a cada um deles. E aí então eu seleciono os trechos correspondentes de cada usina. Então, se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu tenho aqui agora apenas os 9 trechos selecionados. E é agora que vem o macete, o pulo do gato, aquilo que nem todo mundo que usa a ferramenta ArcHydroTools conhece. Né? Primeiro aqui ele não vai me permitir editar essa tabela dentro de um join se eu não iniciar uma edição. Então eu abro aqui a minha barra de edição, inicio, né, uma sessão de edição. Aí eu posso vir aqui então no meu NextDown ID. Eu até vou fazer. Eu vou voltar um passo aqui. Deixa eu dar um stop edit aqui. Eu vou voltar um passo aqui, vou desfazer o join, certo? Vou vir na tabela de atributos. Vou criar um novo campo aqui. Vou botar só Next ID. Ele é longo. Tá? Eu sei que ele é longo porque se eu vier aqui no Next ID e pegar as propriedades dele, eu sei que ele é um campo do tipo longo. Agora eu não estou num join, então eu posso calcular aqui sem iniciar uma sessão de edição. Eu aqui em Field Calculator, vou copiar aquele campo NextDownID. Só copiei, né? Criei um novo campo, igual eu copiei, porque eu vou modificar agora, as modificações que eu vou fazer nesse novo campo, só para não perder o anterior. Agora vamos voltar, vamos fazer o join. O join, né, com o feed, o near feed, só que pronto. Agora vamos iniciar a sessão de edição.
Vamos abrir a tabela de atributos. E vamos nesse campo que eu criei, Next ID, e é aqui que nós vamos fazer a modificação. Então lembra que eu mostrei que a saída da bacia era -1? Então nós vamos dizer que para cada um desses pontos é como se fosse um exultório, ou seja, ele vai parar de contar ali e vai reiniciar a contar a partir dali, certo? Então a gente vai simular como se fossem exultórios, né? Então eu fiz essa modificação, pego todos os Next ID, que era uma cópia do Next Down ID, e altero para um código que como se fosse o exultório da bacia. Posso salvar aqui a minha edição, para a minha edição, desfaço o join, posso fechar aqui essa barra de ferramentas, e agora eu posso vir aqui na minha tabela de atributos, eu tenho esse Next Down ID, e tenho aqui então todos os trechos onde eu vou zerar a minha contagem na acumulação, certo? É isso que eu fiz até agora. Vamos selecionar esse povo aqui, vamos lá no Attributes Tools, acumular atributos, agora não é o Next Down ID, é o Next ID, o campo é aquele no área Count, soma, e vamos colocar aqui incremental. Opa! Deixa eu ver só o que aconteceu aqui. Ele deveria criar o incremental. Vamos de novo aqui. Attributes Tools. Accumulate Attributes. Doce. Next Down ID. Search for Accumulation no área fonte. Soma. Target Field. Tá dando um erro aqui que eu não... Talvez seja pelo número de caracteres. Exatamente, era o número de caracteres que eu estava usando para o nome, estava dando problema. Bom, aí ele vai começar a acumular aqui e tal da outra vez. Eu vou dar um pause novamente aqui. Aqui mais uns 2 minutos ele completou. Vamos abrir aqui a tabela de atributos. E bom, aí eu tenho aqui a minha incremental calculada, e se eu fizer aqui exatamente, eu posso pegar direto as incrementais que eu tenho interesse, né? De cada uma delas, só procurar aqui pelo Next Down ID -1. Mas vamos agora fazer alguns testes aqui. Primeiro vou selecionar todo mundo aqui. A tabela não está querendo mexer, então vamos desligar ela. Vamos pegar esse carinha aqui, né? Então, aqui tem o qual bacia dele, né? E o incremental está aqui, né? Termina aqui em 872.
Mas eu vou olhar agora aqui para o qual bacia dele, 7885. Vamos fazer uma seleção aqui. Seleção por atributos na bacia do doce. Vou carregar aqui uma expressão que eu já tenho, que é o que a gente usa na Agência Nacional de Águas para fazer a seleção, né? Que a gente usa uma expressão que leva em consideração o qual bacia e o qual curso d'água. Então, o qual bacia tem que ser maior ou igual a 78. Vamos alterar aqui 7885. E o qual curso d'água vai ser como 788 qualquer coisa, né? A gente usa ali o símbolo de porcentagem. Qual curso d'água qualquer coisa. Então, create new selection, qual bacia igual a 7885. Beleza. Então, ele selecionou todo mundo que está montando daquele caminho. Então, vamos fechar isso aqui, abrimos a tabela de atributos. Vamos pegar só os selecionados e se a gente vier aqui no área fonte e ver as estatísticas, então esse valor, né, terminando em 872 lá, é igual aqui o identify daquele, né, que é o incremental. Porque aqui na verdade não era nem o incremental, era só no toda a área montante. Agora nós vamos fazer para esse. Vamos dar um zoom aqui, nós vamos trabalhar com esse cara aqui, né, que é onde eu tenho aqui, né, que está de -1 correspondente a outra subbacia incremental está aqui. Então aqui para continuar o teste, deixa eu primeiro colocar o label aqui das usinas, só para eu poder fazer. Aqui que eu anotei os códigos de bacia, né, das autobacias de cada uma delas. Então, para pegar a área incremental entre aqui a 4 e a 7, né? Então, primeiro aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer seleção, vamos carregar aqui, então a 7 é 788 155. Então tá aqui, né? Então eu preciso somar. Eu pego todos esses e agora eu vou tirar aqui o que está montante da 4. A gente pode vir aqui remover da seleção corrente. E a 4 é a 788 5. Vou dar a mesma coisa. Então aqui eu eliminei então todo mundo a montante da 4. Então eu fico só entre a 4 e a 7. Então essa é a incremental que está calculado aqui. E agora a gente pode abrir a tabela de atributos.
ficar só com selecionados. Se eu ver aqui no área fonte e fazer então as estatísticas, a gente tem que ver que aqui o valor da soma acaba em 260, né? Aqui também, né? Acaba em 260 na incremental. Então a gente consegue confirmar que aqui para essa usina ele calculou exatamente a área incremental. Vamos fazer para mais alguma aqui, só para finalizar uma aqui que tem que pegar mais coisas de montante. Por exemplo, vamos pegar aqui a 2. Então, a gente vem aqui na 2. Né? Então, 78959. Então, vamos lá, vamos selecionar. E aqui é Create New Selection. É a 2, então, 78959. E o concurso d'água fica aqui só 78. Então, tá aqui. Né? Ele selecionou todo mundo que está montando. Só que agora eu preciso tirar quem está acima da 1. Né? Vamos lá, remove no correto select. Código da 1, então 789. Meia 91 e aqui é 7896. Isso é para tirar fiz aqui 1 e agora vamos tirar aqui a 8. A 8 é 789, 793, 78. Tirei todo mundo que está montante da 8. Então agora eu fico só com a incremental, tirando as duas montantes. Vamos abrir também os atributos. Vamos ver aqui no área conte, estatística. Então 4175, 472640. Exatamente o valor da incremental. E aí, se a gente testar para todas as demais, a gente vai poder verificar que a ferramenta realmente conseguiu calcular exatamente as incrementais. Então a gente pode perceber que é uma funcionalidade bastante interessante do ArcHydroTools e isso poderia ser aplicado então para uma grande bacia, só tendo realmente o cuidado de que as direções de fluxo, né, tem que estar todas corretas e que a localização dos barramentos das usinas sejam o mais próximo possível, né? Depois um refinamento que poderia ser feito, né? Aí sim já programando um pouco, não usando o ArcHydroTools, seria talvez calcular uma proporção daquela autobacia, né? Se for uma autobacia muito grande, né, que tenha um trecho muito longo e a área da autobacia em que está inserida
a usina for muito grande, esse caso poderia ser analisado e então em função de uma proporção do comprimento, né, em que se encontra a usina naquela autobacia, calcular uma proporcionalidade da área e fazer um ajuste, né? Isso para autobacia, se porventura alguma usina viesse a cair numa autobacia maior, né, com uma área mais significativa. Mas a princípio, se a autobacia for pequena, o erro da área incremental não é significativo. Bom, espero que possam usar essa metodologia, né, que pode facilitar bastante. Até um próximo vídeo.